Marcos, capítulo 4. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, partes das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto, e um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nela semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmo, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão frutos. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Disse-lhe mais: Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse também: O reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: Ao que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado cresce,
torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigiu-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele.
Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vê que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazei alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o havia acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando e chamando a si os 12, começou a enviá-los em dupla e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão,
nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem os ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curava. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais militares e às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se, dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu o darei a ti. E acrescentou jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou a sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando à jovem, esta entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isto, vieram, levaram o corpo e o puseram numa sepultura. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então
Eles lhes perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-o aos discípulos para que o servissem e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, do outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansado de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não havia compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes dos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que, ao menos, lhes permitisse tocar a borda do seu manto, e todos que a tocavam eram curados.